Tudo bem, pessoal. Antes de a gente entrar na história de verdade, eu preciso te colocar no contexto. Brasil, 1965. O país está numa fase que os historiadores eles vão chamar de ditadura militar e que na época chamavam de revolução. Porque quando você é quem bota o nome nas coisas, você bota o nome que quiser. É um país que funciona assim. Tem uma versão oficial de tudo. Uma versão do que aconteceu. Uma versão de quem são os heróis. Uma versão de quem são os vilões. E um aparato inteiro para garantir que a versão oficial é a única que aparece na televisão. Aí entra o nosso assunto de hoje. Porque nesse país, nesse momento específico, o governo acabou de criar um super-herói. Não metaforicamente. De verdade. Um cara com poderes reais. Uniforme, nome artístico e tudo. Porque a realidade, meu amigo, às vezes é mais absurda do que qualquer história que você possa inventar. E esse super-herói? Esse cara que o regime escolheu como símbolo nacional é exatamente o tipo de pessoa que um regime assim merece. No pior sentido possível. E no mais interessante. Televisão brasileira. 1975. Um estúdio montado especificamente para comunicar a autoridade. Bandeiras nos lugares certos. Iluminação que faz todo mundo parecer importante. O tipo de cenário onde o governo vai quando quer que você acredite em alguma coisa. Um oficial sobe na frente das câmeras. Rosto fechado, peito para frente. O uniforme impecável do jeito que uniforme de homem que nunca foi à guerra costuma ser. E ele anuncia com a voz grave que praticou no espelho. E agora, pausa dramática. Um depoimento do Cabo Rafael Ritt da Cruz. Outra pausa. O Cruzeiro do Sul. Corta para Rafael. Olha, vou ser honesto com vocês. Esse aí é o homem que o governo escolheu para substituir o maior herói do país. Eu sei, eu também não achei grandes coisas. É jovem demais. Parece cansado de um jeito estranhíssimo. E tem alguma coisa nos olhos dele, um pesar. Ele começa. Tinha um sinal, diz ele. Um elemento subversivo com poderes fora do controle. Uma ameaça real ao país. Uma tentativa de golpe comunista. E no confronto final, ele e o seu tutor lutaram lado a lado contra essa ameaça. Que o velho herói, o antigo herói, ele não consegue falar o nome. Ele quase fala, mas falha. Você vê a boca dele começar a formar a primeira sílaba e então para. E isso, gente, esse momento ali, é a coisa mais verdadeira que você vai ver nesse depoimento inteiro. Não é hesitação. Não é medo de errar. É emoção de verdade. O cara admirava o predecessor. De verdade. E isso dói nele agora de um jeito que o script não previa. O predecessor se sacrificou, conclui Rafael. Morreu como herói. A pátria agradece. As câmeras desligam. Sabe quando a televisão desliga e a sala fica de repente menor? É exatamente isso que acontece aqui. O estúdio sem câmera é um lugar diferente. As luzes ficam mais frias, o cenário parece de papelão. As bandeiras parecem de plástico, que provavelmente são. O prota continua sentado. Não se mexeu 1 milímetro desde que a câmera cortou. O oficial se aproxima com passos calculados de quem nunca vai a lugar nenhum por acidente. Silêncio de alguns segundos, do tipo que tem peso. Aí, Rafael pergunta. Simples. Uma palavra e um pronome. E ele? Eu quero que vocês prestem atenção no que o oficial faz aqui. Ele não hesita, não muda a expressão, não demonstra nada. Responde como quem está preenchendo um formulário. Vamos prender. Pausa curta. E esquecer onde deixamos a chave. Fim de assunto. Fim de papo. Rafael sai do prédio da emissora. Sem destino definido. Caminha. Agora, o problema de ser o rosto que acabou de aparecer na televisão para todo o país é que você é o rosto que acabou de aparecer na televisão para todo o país. Primeiro uma mulher para e olha. Depois um homem faz aquele movimento de reconhecimento, sabe? Aquele negócio que o rosto faz quando vê alguém familiar, mas o cérebro ainda está processando de onde. E aí o cérebro processa. E aí o homem fala alguma coisa para quem está do lado. E aí essa pessoa olha. E aí começa. Em 2 minutos tem uma pequena multidão. Autógrafos sendo pedidos. Pessoas querendo foto.
crianças sendo erguidas pelos pais para ver de perto, e algumas mulheres se aproximando com um tipo de sorriso que não é sobre autógrafo nenhum. E o maluco ainda acha ruim. Que é isso? E aqui, ó, deixa eu te contar uma coisa sobre Rafael Ritt da Cruz. Esse aí não é o tipo de cara que fica confortável sendo tocado por desconhecido, ainda mais naquele momento. A multidão aumenta. Rafael olha para um lado, olha para o outro, avalia as opções e decide que esse problema tem solução. A energia se acumula no corpo dele. Você pode ver porque a luz muda levemente ao redor dos pés. E então ele sobe, não gradualmente, de uma vez. Um salto que leva ele para o alto em questão de segundo e a multidão fica para trás olhando para o céu com aquela expressão de quem não sabe bem se acredita no que acabou de ver. Bonito de ver. Tenho que admitir. O rapaz tem uma presença quando quer. Rafael pousa numa área vazia fora da cidade. Colinas, vegetação. O tipo de lugar que existe como uma licença de Deus para que ninguém te veja. E aí, finalmente sozinho, ele para, respira. E aí você vê que o pote militar que ele carregou o dia inteiro vai embora. Os ombros descem um pouco, a mandíbula relaxa. Ele é de repente uma pessoa normal tendo um dia muito pesado. Ele olha para o horizonte e fala em voz baixa, do tipo de voz que as pessoas usam quando estão falando com elas mesmas, mas precisam ouvir as palavras em voz alta para acreditar nelas. Ele carregou isso sozinho por 10 anos. Pausa. Agora é minha vez. Pausa mais longa. Se ele conseguiu, eu também consigo. Agora, eu preciso explicar uma coisa sobre Rafael para vocês entenderem o que vocês acabaram de ouvir. Esse aí não é um homem humilde. Não é o herói bonzinho que se surpreende com os próprios poderes e fica constrangido com os elogios. Rafael Ritt da Cruz acha que merece. Acha que foi escolhido. Não pelo regime, não pela sorte, mas por algo maior que ele não consegue nomear, mas acredita com toda a força. Mas aqui, agora, sozinho, falando para o horizonte sobre um homem que nem consegue falar o nome em público, tem algo genuíno, a admiração é real, a vontade de estar à altura é real, mas presta atenção. Eu não disse que ele é um bom homem, eu disse que ele é interessante. Tem diferença. Alguns dias depois, gabinete militar. A mesa coberta de papel que é a linguagem universal do poder burocrático. Porque independentemente do ano, do regime ou até mesmo do país, homem do governo tudo acredita que quanto mais papel em cima da mesa, mais importante ele parece, o oficial mais desorganizado que vocês possam imaginar. Espalha recortes de jornal, relatórios, gráficos impressos com números destacados em vermelho. E começa a falar do jeito que homens como ele sempre falam, como se estivesse apresentando dados meteorológicos. A tentativa de golpe comunista abalou a confiança pública. Isso é problema. A população precisa de um símbolo. Acabamos de perder o nosso maior. E os números, continua ele, mostram que 75% da confiança da população está depositada agora em uma única pessoa. Rafael Ritt da Cruz. O Cruzeiro do Sul. Ninguém mais que o prota dessa bagaça. Ativo estratégico do regime. Ativo estratégico. Deixa essa frase respirar um segundo. Ativo. Estratégico. Sabe o que é um ativo estratégico, né? É uma coisa útil. Uma coisa que você usa enquanto funciona e descarta quando para de funcionar. Rafael escuta tudo isso. E o que eu vejo na expressão dele? Não é desconforto. Ao contrário, meu filho. É satisfação purinha. Satisfação de quem acaba de descobrir que os números estão simplesmente confirmando o que ele já sabia o tempo todo. 75%, claro, por que seria diferente? A reunião termina, Rafael vai sair, o telefone toca, o oficial atende, escuta por alguns segundos, desliga, olha para Rafael com a mesma expressão que usaria para dizer que o almoço ficou pronto. Parece que já temos sua primeira missão. Corte. E aí, pessoal? É a primeira vez que a gente vê o uniforme de verdade. Não na televisão, não numa foto de jornal. De perto, peitoral azul marinho com o Cruzeiro do Sul em estrelas brancas. E olha que ele nem é mineiro, vice. Calça tática verde militar escuro, botas pretas, capacete M1 com o mesmo símbolo lá em cima, pet da bandeira no ombro direito e preso no cinto um cacetete tático preto.
sem máscara. Isso é importante. Herói com máscara é herói com segredo. Herói sem máscara é herói de verdade. O rosto dele é propriedade pública. É assim que funciona. E Rafael veste tudo isso e, você sabe, o uniforme funciona nele. Tem cara que o uniforme usa. Nesse aí, dá a impressão que foi o uniforme que estava esperando o cara. Ele sai. Primeiro chamado. Herói novo. País inteiro assistindo. Área urbana. Veículos militares formando um perímetro. Câmeras de imprensa atrás das barreiras lá longe. Policiais mantendo a população afastada. O país inteiro em torno de um televisor esperando. E no centro de tudo isso, um homem. Agora. Presta atenção, desgraça. Presta atenção em como esse cara está vestido. Calça de brim, camisa simples toda rasgada. O tipo de roupa que um trabalhador comum bota numa manhã de semana. Não tem uniforme, não tem equipamento. O que tem é que o corpo dele está errado. A musculatura crescendo além do que a pele deveria aguentar. Os ossos deformando em tempo real. A dor transformando cada movimento involuntário numa explosão descontrolada. Ele jogou um carro longe de si há 10 minutos. Isso é um sinal. Não é um terrorista. Não é um agente comunista. Não é um vilão planejando coisa nenhuma. É muito pior que isso, porque terrorista pelo menos tem plano, tem método. Sinal não. Sinal, na experiência do Protinha, é o caos e a destruição encarnados. Mas para nossa sorte vai começar. O herói que está chegando. Bem, vamos ver o que o herói vai aprontar agora. O Cruzeiro do Sul entra na zona com o passo de quem nunca perdeu. Cacetete na mão, ombros para trás. O tipo de confiança que ou é muito bem fundamentada ou vai se transformar num problema muito rapidamente. Ele se aproxima do sinal. Fala alguma coisa. O sinal não processa a linguagem nesse momento, porque o sinal está no meio de uma crise de dor que não tem precedente na própria experiência de vida. Mas Rafael não sabe disso ainda. O primeiro golpe vem do sinal, involuntário. Por instinto de distância, e é pesado o suficiente para fazer Rafael recuar 2 passos. 2 passos, que para ele, acredito, foi uma surpresa considerável. Eles trocam golpes. Veículos saem do lugar que não deveriam sair. Uma parede que estava de pé há 40 anos decide que hoje não é o dia de ficar de pé. A imprensa atrás do perímetro está filmando tudo e claramente não sabe se torce para qual lado. E Rafael, olha a cara dele, tá vendo? A confiança começou a evaporar. O plano era entrar, bater no monstro, ganhar aplauso, voltar para casa. O problema é que o monstro não recebeu o roteiro. Rafael está perdendo terreno, de pouquinho em pouquinho, não de forma óbvia. Mas para quem está olhando com atenção, dá para ver que o plano que ele tinha na cabeça quando entrou não está sobrevivendo à cruel e dura realidade. E então vem o golpe. O sinal, com uma força sem explicação, dá um golpe que não tem nome certo, acerta Rafael com tudo. E quando eu digo tudo, eu digo tudo. O corpo de Rafael atravessa uma estrutura inteira, não bate, atravessa. E do outro lado, cai, ferido, atordoado, com a expressão de alguém que acabou de descobrir que o universo tem um senso de humor diferente para lidar com gente arrogante. O deformado cidadão avança em direção ao coitadinho do protagonista com raiva e dor no olhar. E Rafael fecha os olhos e espera a pancada. Bom, parece que a carreira do novo herói nacional durou quase uma semana, o que, para ser justo, é mais tempo do que alguns ministros da justiça no governo. E antes que vocês falem, eu sei, mas ele vai se levantar, né? Mas o herói não pode perder logo no primeiro episódio, né? Vocês estão fazendo as perguntas certas. Continuem fazendo. Se você gostou desta história, considera nos ajudar a mantê-la viva. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que você achou. Esse canal ainda é novo. Estamos construindo esse grande universo compartilhado uma história de cada vez. Um mito, um mistério, uma catástrofe de cada vez. E acredita em mim, a gente está apenas começando. Até a próxima, continue ouvindo. A história tem o hábito de ecoar.